Bom dia, segundo ano, tudo bem? Nós vamos ter a nossa primeira aula teste. Vou ver vocês online aqui, ó. Pet a pet, olho no olho, que delícia, pelo menos para matar a saudade de ver a carinha de vocês. Bom, gente, nós temos na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as características, contexto histórico, desculpa, do romantismo brasileiro e as características do romantismo brasileiro. Nesse primeiro momento, a gente viu várias coisas sobre os nossos autores, né? Mas sobre esse nosso movimento, desculpa. E agora nós vamos poder entender um pouquinho, porque nós vamos entrar na fase da poesia. Lá na apostila, não tô a fim de preparar slides para vocês, não, tá? Agora, porque depois eu vou preparar uns slides de todas as fases da literatura. Eu quero falar um pouquinho para vocês. Na aula que vem eu falo de todas as fases e vou falando dos autores, tá certo? Então, peguem a apostila lá na página 5 e já deixem aí à frente de vocês para a gente conversar um pouquinho na nossa aula online, tá bom? Na apostilinha lá da página 5, nós temos vários tipos de poeminhas, uma música, várias músicas que falam de aquarela, da aquarela brasileira e país tropical. Por que eles entraram nessa fase aquarela do Brasil e o aquarela do Brasil e país tropical, né? Por que tá falando do Brasil? Tudo isso daqui enfatiza as características que nós temos na nossa terra. Esse ufanismo patriótico, essa valorização da nossa natureza, essa valorização do nosso ambiente local, tá? Então, nós temos, nessa primeira fase, a apostila não trabalha assim, tá? Mas eu vou trabalhar, tá certo? Então, vocês vão colocando aqui na apostila. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar a poesia. Então, a poesia teve 3 fases: a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração foi quando surgiu o romantismo brasileiro. Vocês lembram que eu coloquei lá na outra apostila que o romantismo brasileiro se deu em 1836 com a obra publicada de Gonçalves de Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Lembram disso? Não? Então, revejam lá as aulas anteriores e os slides da aula anterior, que pode ajudar. Então, nessa primeira fase, nós vamos ter como índio nosso herói, tá? Então, eles vão enfatizar toda essa questão do saudosismo, valorização da natureza e a valorização do índio, tá? Por isso que a primeira fase é chamada de indianista. Não porque vai somente foca no índio, sim, porque ele é o principal, ele vai ser o herói. Vamos falar que o romantismo vai ter o herói e a mocinha. Então, o índio dessa fase vai ser o herói, certo? E nesse momento, tudo que está à volta do índio, tudo que ele usa, né, nesse momento, vai ser voltado para a poesia dele, tá? Então, nós temos como características principais dessa primeira geração, a geração indianista, a cor local, valorização da natureza, o ufanismo patriótico, tá? O ufanismo patriótico e a cor local, ok? E nós temos 2 autores principais dessa fase, que são Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Gonçalves de Magalhães foi quem introduziu o romantismo aqui no Brasil, tá? Ele foi o pioneiro do romantismo no Brasil. Ele estava lá na França, lá na Europa, falando coisas, saudade, suspiros poéticos e saudade. Lá já estava acontecendo esse romantismo, já estava acontecendo toda essa coisa, e ele quis falar do país dele, que ele sentia saudades, tá? Então, e Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, ele foi o consolidador do romantismo aqui no Brasil. Gonçalves Dias foi ele que introduziu, foi o pioneiro, e Gonçalves de Magalhães foi então o nosso consolidador, né? A segunda geração já vem de uma outra geração que nós temos, que é a geração do mal do século. Lembram lá, byroniana? Então ela é considerada mal do século, segunda geração, a geração do mal do século, ultrarromantismo e
Byroniana. Por que byroniana? Porque lembram lá do Lord Byron? Tivemos em Portugal, aqui não seria diferente, tá? Então nós temos Lord Byron como todas as características que acontecem do Lorde lá na Europa vai recair nesses autores mórbido, a morbidez, a fuga, a valorização da morte, né? Morrer por amor, aquela coisa toda. E nós tivemos 3 autores muito importantes aí, que foram Cassimiro de Abreu, nós tivemos Cassimiro de Abreu, Aloysio de Azevedo, Junqueira Freire, tá? Esses 3 foram os principais. Nós temos mais um que eu não me recordo dele, que ele não é tão enfatizante assim, mas a gente menciona, até esqueci dele, porque eu não preparei os slides para vocês, que eu não vou preparar agora, eu vou preparar depois toda a sequência dessa geração. Então essa geração ela foi marcada para isso, na poesia, tá bom? Já na terceira geração, nós já temos uma outra fase, tá? Nós temos a fase que já a gente disse que é uma geração de período de transição, tá? Um período de transição já para outra escola literária que nós vamos ver no segundo semestre, que é o realismo, certo? Então, ali o olhar do poeta na terceira geração já não tem o mesmo olhar do segundo e nem da terceira geração, tá? Porque a segunda geração é aquela questão da mulher cultuada, né? Na primeira geração, a mulher idealizada, certo? Na terceira, ela já não vai ter esse olhar. E nós falamos, esse olhar a elas, é uma mulher mais sensual, ele fala da sensualidade da mulher. No olhar crítico social, ele é altamente social. O nosso romantismo da terceira geração, ele tem um olhar que ele tira toda, é tudo voltado para a abolição dos escravos, é tudo voltado para tentar libertar os escravos, acabar com a escravatura no Brasil. Então nós temos como representante maior principal Castro Alves. Tá? Então Castro Alves, ele é o cara perseguidaço ali pelos grandes senhores de cafés, porque ele cantava a liberdade dos escravos. Aí tem um poema dele que diz assim, ó, podem pesquisar na internet se quiser, Navio Negreiro. Navio Negreiro é um poema que, olha, lacra, tá? Ele acaba, dá vontade de chorar, assim, tu lê aquele poema, tu não acreditas que aquilo tudo aconteceu no Brasil, mas aconteceu, tá? Gente, então, eu quero que vocês coloquem, né? Estou esperando vocês na nossa sala virtual, tá? Lá na página 5, nós temos esses aquarelos. Eu queria que a gente conversasse, fizéssemos juntinhos essa parte para que a gente consolidasse isso, tá? Essa primeira partezinha. Aí depois vocês vão tirar de letra, porque a contextualização histórica eu já dei para vocês e as características. Tá? E aí a gente já parte para poesia romântica depois, diretaço. Mas eu queria fazer essas atividades online com vocês. Vamos lá? Peguem a apostilinha de vocês, então. Força na peruca. Vamos ler. Eu vou ler os poeminhas aqui para vocês. E nós vamos fazer as atividades, então. Ok? Tô esperando vocês. Amo. Beijo.